Recentemente eu comemorei meu aniversário e por algum motivo eu quis fazer o tema da festa como Toy Story. E isso fez eu refletir um pouco da minha relação com essa franquia de filmes e eu queria trazer um pouquinho e compartilhar isso com vocês. Quando eu era criança eu via muito o filme num olhar da magia dos brinquedos e de ver se os meus brinquedos vão falar e tudo mais, aquela coisa de criança. Mas quando a gente vai ficando adulto e quando eu fiquei cada vez mais adulto, eu percebi o quanto a história é para adultos, né? O que é muito clássico das histórias da Pixar. Quando a gente olha para os personagens principais, a gente vê o quanto, principalmente do primeiro filme, a história é sobre o Woody. O Woody é um boneco que vai de repente começar a sentir inveja, se sentir de lado, se sentir trocado, se sentir menos útil. E o quantas vezes a gente, como adulto, já não teve esses sentimentos na nossa vida. E quando o Woody começa a perceber essas questões que estão acontecendo com ele, quando o Buzz chega, ele não age como um grande herói, na verdade. Ele age muito pelo contrário, como um personagem extremamente egoísta. E é exatamente quando ele percebe todos esses defeitos que faz dele ser esse personagem tão icônico e que faz a gente se relacionar e se conectar tão fácil. Mas o Woody aprende ao longo de todo o filme o quanto é importante você entender que às vezes você não vai ser a estrela do momento, você vai ter que aprender a dividir os espaços. Entender que o seu valor às vezes não está em relação a ser reconhecido por alguém, mas sim ser reconhecido numa relação entre todos. E talvez isso faz com que Toy Story funcione tão bem. Porque no fim a gente percebe que toda a história está falando muito mais sobre crescimento, amadurecimento. Obviamente histórias essas que vão ser contadas de forma ainda muito mais brilhante nos próximos filmes da franquia. Por isso fica comigo, porque eu vou trazer um pouco mais dessas reflexões em relação a Toy Story 2, 3 e 4. E tão logo do 5 também, que logo tá estreando nos cinemas. E você, enquanto isso, quando você assistiu Toy Story pela primeira vez, você consegue se lembrar? Esse e outros conteúdos da cultura pop você acompanha aqui na nossa página. Por isso eu te convido para você curtir, comentar e compartilhar esse e outros conteúdos. Aproveite para seguir a nossa página e você ser um primo também.